Bem-vindos de volta, caminhantes dos sonhos. No último episódio, Lu Seng havia retornado do campo de treinamento como um recém-confirmado mentalista psíquico de rank 3, quebrando vários recordes em um único dia. Sua volta para casa, no entanto, não foi recebida com aplausos, mas com a placa quebrada da Academia de Artes Marciais Ongguan, gritando que o problema já havia chegado. Hoje, enquanto Lu Seng continua dormindo, a distância entre lutadores comuns e verdadeiros monstros se amplia ainda mais. E mais uma vez, o destino deixa uma coisa clara: o caminho dele estará longe de ser calmo, fácil ou misericordioso. Vamos começar. Lu Seng saiu do carro esperando nada além de uma placa caída. Só para perceber que ela pertencia à Academia de Artes Marciais Ongguan, e a curiosidade puxou para dentro como se o destino o agarrasse pelo colarinho. A atmosfera era pesada o suficiente para sufocar, com a tensão pairando ainda mais forte do que a placa quebrada do lado de fora. Algo ruim já estava acontecendo, e a academia sabia disso. Lá dentro, o mestre Nyongguan e sua filha Nishun estavam ajoelhados, não por fraqueza, mas porque um grupo de capangas havia decidido que aquele era um bom dia para lembrar a todos quem eles achavam que mandava nas ruas. O líder deles, Lin Tieshan, nem sequer tentou esconder suas intenções, desafiando abertamente toda a academia com a confiança arrogante de alguém que veio para humilhar, não para negociar. Rank 4 ou não, aquilo não era coragem, era pura sede de poder. Nishuan foi a primeira a explodir, acusando Lin de só aparecer porque seu pai estava ferido, afinal, predadores sempre preferem presas machucadas. O mestre Ongguan se forçou a ficar de pé mesmo assim, tossindo sangue como se seu corpo estivesse registrando uma reclamação formal contra seu orgulho. Ele lembrou Lin Tieshan de que a academia já havia concordado em parar de recrutar alunos por um ano. O que mais ele queria? Mas Lin Tieshan descartou isso como se fosse um cupom vencido, enquanto liberava sua aura ameaçadora. Na cabeça dele, se você ousava pendurar uma placa de artes marciais, também estava assinando para qualquer violência que batesse à porta. Ongguan concordou, dizendo que, como artistas marciais, deveriam ser capazes de se defender. Então o mestre se recusou a ceder, lembrando como chegou na cidade Bai 20 anos atrás sem nada. Foram seus punhos, e ele mesmo, que construíram aquela academia do zero. Então, com uma determinação firme, ele acrescentou que, se sobreviveu uma vez, acreditava que poderia sobreviver novamente. Bem, isso foi verdade até seus pulmões discordarem, cheios de ferimentos internos, com sangue escorrendo pelo chão. Nishuan correu até ele, o pânico rompendo sua compostura, mas ele a afastou com a mão, insistindo que ainda estava de pé. Lin Tieshan e seus homens riram abertamente, zombando da ideia de que aquela academia decadente pudesse atrair um artista marcial de rank 2 e apenas 18 anos. Xuan rapidamente esclareceu que Lu Seng nem sequer era um aluno oficial de seu pai, apenas alguém vagamente ligado, um simples membro da Academia Ongguan. Mas Lin Tieshan não se importou o suficiente para fingir que isso fazia diferença. O valentão de rank 4 bateu o pé no chão, irritado. Ele continuou reclamando sobre como a reputação crescente de Lu Seng estava esmagando seus próprios negócios como uma rocha despencando. Afinal, a Academia de Artes Marciais Ongguan havia roubado quase metade de seus clientes. Para ele, aquela academia havia cruzado uma linha imperdoável simplesmente por existir em seu caminho. E agora, alguém precisava pagar por esse inconveniente. Xuan deu mais um passo à frente, a voz afiada, afirmando que os alunos que deixaram a academia de Lin Tieshan fizeram por vontade própria. Não era culpa deles. Lin Tieshan não negou, porque não veio em busca de explicações, veio para pagar tudo. Destruir a academia, forçar os alunos a voltar e chamar isso de correção de mercado. Irritada com a arrogância dele, Nishuan declarou que já era o suficiente e que enfrentaria Lin Tieshan ela mesma. Ao ouvir isso, o sorriso de Lin Tieshan se abriu ainda mais, como se tivesse recebido um presente, dizendo que esmagaria uma florzinha bonita como Nishuan. O mestre Ongguan advertiu sua filha de lado, lembrando que Lin Tieshan era rank 4, um nível em que erros se tornavam fatais. Mesmo no auge, Ongguan admitiu que o resultado teria sido incerto. Por isso, não sabia quanta chance sua filha realmente teria. Nishuan não recuou,
apontando que ela era rank 3 e que, juntos, talvez tivessem uma chance. Lin Tieshan perdeu a paciência com tanta conversa, mencionando que a associação marcial estava prestes a fechar se eles continuassem fazendo esperar. O valentão queria que aceitassem logo a própria queda e seguissem em frente, deixando claro que não queria voltar no dia seguinte. Ni Xuan respondeu com confiança, declarando que, depois de derrotá-lo, ele seria forçado a carregar a placa do dojo como um pedido de desculpas ambulante. Aquele comentário atingiu em cheio, distorcendo o sorriso de Lin Tieshan enquanto algo vermelho e sombrio se enroscava ao redor dele. E com isso, ele não esperou mais um segundo. Avançou com tudo, a raiva completamente liberada, sua velocidade repentina deixando Xuan e Ongguan congelados no lugar. Quando o valentão já estava bem diante de Xuan, seu sorriso ia de orelha a orelha, e ficou claro que, em vez de usar uma técnica marcial devastadora, ele pretendia algo muito mais humilhante, um tapa casual direto no rosto dela. Mas antes que Lin Tieshan pudesse alcançá-la, Ongguan interceptou o golpe, e o impacto lançou contra o chão como uma estátua quebrada. Lin Tieshan riu cruelmente. Ni Ongguan era realmente patético, incapaz de aguentar sequer um soco. O mestre Ongguan manteve a guarda erguida, mas líquidos escorriam de sua boca quando finalmente percebeu a verdade. Lin Tieshan já havia avançado para o rank 5. O valentão ficou satisfeito ao ver que o oponente finalmente havia entendido a diferença entre eles, acusando o velho de se esconder atrás da academia para evitar lutas reais. Ele continuou se gabando, dizendo que o motivo de Ongguan não evoluir era porque o velho não lutava com profissionais como ele. E exigiu saber quem seria o próximo. Exausto e derrotado, Ongguan tomou a decisão que Xuan mais temia. Ele anunciou que iria obedecer, ir à associação marcial e fechar a academia. O coração de Ni Xuan afundou instantaneamente, lágrimas se formando enquanto chamava pelo pai. Uma aura rosada vazava do corpo de Lin Tieshan enquanto ele sorria de forma maníaca, plenamente consciente de que Ongguan era um homem que nunca quebrava sua palavra. Então, a gargalhada explodiu, aguda e incontrolável, ecoando pelo salão. Nesse exato momento, uma voz calma e familiar cortou a tensão na entrada, pedindo casualmente que todos esperassem. Lu Seng entrou, envolto por uma aura azul tênue, como alguém que havia entrado no lugar errado no momento exato. Ele perguntou onde deveria treinar se a academia fosse fechada. Ni Xuan encarou, atonita, mal acreditando que nosso garoto realmente estava ali. Lu Seng a cumprimentou casualmente, como se não tivesse acabado de interromper um funeral de orgulho marcial. Os alunos de Lin Tieshan, ao olharem para nosso protagonista, redirecionaram imediatamente sua amargura, culpando Lu Seng pelo colapso da academia deles e pelos alunos que foram embora. Lin Tieshan avançou, silenciando os próprios alunos ao empurrá-los para o lado e se colocando diretamente diante de Lu Seng. Mas, em vez de ataques ou insultos, o valentão mudou de estratégia rapidamente, elogiando o talento e a atitude de Lu Seng como um vendedor farejando oportunidade. Ele ofereceu a Lu Seng um lugar em sua academia de artes marciais Tieshan. Tudo isso enquanto chamava a academia de Ongguan de inútil e seu mestre de fraco demais para aguentar um único golpe. Se Lu Seng realmente quisesse ficar mais forte, Lin Tieshan prometeu ensiná-lo pessoalmente a técnica marcial secreta de sua família. A proposta era suave, confiante e completamente vazia. Lu Seng entrou no jogo, fingindo estar impressionado, perguntando sobre essa suposta técnica secreta. Lin Tieshan respondeu rasgando a camisa, se gabando de sua defesa quase impenetrável e afirmando que a técnica era rara, restrita e não ensinada de forma leviana. Mesmo lutadores como Ongguan, segundo ele, não conseguiam atravessá-la. A confiança drenou o ambiente, deixando Ongguan silenciosamente abatido. Mas Lu Seng pressionou ainda mais, perguntando se Lin Tieshan realmente pretendia ensiná-lo algo tão valioso. Lin Tieshan jurou que ensinaria tudo, técnicas incluídas, se Lu Seng se tornasse seu discípulo. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Lu Seng ergueu o olhar e perguntou como ele pretendia treiná-lo. Mas antes que o valentão pudesse responder, Lin Tieshan sentiu algo errado, algo monstruoso, como uma besta se enrolando ao redor dele com bocas escancaradas. O instinto assumiu o controle enquanto ele arrancava completamente a camisa, se preparando quando uma pressão esmagadora caiu sobre ele. Suas pernas afundaram no chão, suor escorreu pelo corpo,
e sua confiança evaporou. Lu Seng fez um sinal casual de positivo, elogiando sua durabilidade. De fato, era impressionante. Então, cravou o polegar diretamente no peito dele, rompendo sua pele de ferro e toda sua defesa com uma única mão, um único golpe. Estilo Lu Seng. O impacto lançou Lin Tieshan contra a parede, caindo inconsciente de joelhos. Sua técnica secreta foi destruída e desativada. A academia ficou em silêncio. Lu Seng permaneceu imóvel, o polegar lentamente virando para baixo enquanto ele olhava para o artista marcial de rank 4 ajoelhado e perguntava, em tom zombeteiro, como alguém derrotado pretendia ensinar qualquer coisa a alguém. Um dos companheiros de Lin Tieshan encarava em descrença, travando mentalmente como um NPC quebrado. Um jovem de 18 anos não deveria ser tão forte, e ainda assim, ali estava ele. O outro gritou, exigindo saber por que ele ainda estava parado ali, mandando-se apressar e ajudar o mestre antes de ir embora. Lu Seng não disse uma palavra, apenas se virou e caminhou em direção ao velho ferido e à filha dele, exatamente quando Nixuan estava agachada ao lado do pai, tentando mantê-lo firme. Então nosso garoto estendeu a mão para Xuan, que corou e a aceitou sem dizer nada. Felizmente, tanto ela quanto seu pai ainda estavam bem. Quando tudo se acalmou, Lu Seng pediu casualmente que Guan não fechasse a academia, mencionando que ficava perto de sua casa. Era conveniente para ele. Caso contrário, teria que procurar outra, o que seria um incômodo. Guan apertou firmemente a mão de Lu Seng e concordou imediatamente, a gratidão estampada no rosto. Nosso protagonista sorriu, lembrando que tudo aquilo tinha sido causado por ele mesmo. Então não era nada demais. No entanto, Lu Seng também acrescentou que interveio apenas daquela vez. Neste mundo, a força reinava, e da próxima vez, eles teriam que defender seu território por conta própria. Enquanto se afastava, Guan lutava para compreender como alguém tão jovem havia derrotado um artista marcial recém-chegado ao rank 5 com um único golpe. Apenas um rank 5 no auge deveria ser capaz de derrotar Lin Tieshan assim. Nixuan também refletiu sobre o quão rápido o tempo havia passado. Apenas 3 meses atrás, Lu Seng havia alcançado apenas o rank 2. Agora, depois de derrotar um rank 5 com tanta facilidade, ela sequer conseguia imaginar em que nível ele estava. Quando a noite caiu, Lu Seng voltou para casa e foi recebido com carinho. Sua mãe se preocupou com o atraso, lembrando de que ele havia prometido voltar à tarde. Nosso protagonista explicou calmamente que havia parado para ajudar alguns idosos fracos que estavam sendo assediados por valentões. Sua mãe entrou em pânico instantaneamente, temendo que ele pudesse ter se machucado. Mas seu pai permaneceu calmo. Ele lembrou que o filho agora era um artista marcial oficial. E ajudar os outros fazia parte do caminho de um verdadeiro guerreiro. Ele até sugeriu que Lu Seng poderia, um dia, lutar contra monstros. Durante o jantar, sua irmãzinha King perguntou sobre a carne misteriosa que Lu Seng havia enviado mais cedo, observando como a saúde do pai havia melhorado e como sua vitalidade havia subido para 1,1 depois de comê-la. Ela chegou a considerar seriamente se Lu Seng não teria roubado aquilo do campo de treinamento. Lu Seng riu, beliscou a bochecha dela e disse que havia conquistado aquilo com muito esforço. Ele não era um ladrão mesquinho. A mãe se preocupou, achando que o campo poderia ter sido rigoroso demais, e pediu que ele não se forçasse tanto. Ela estava apenas feliz por ele estar em casa. Já o pai acreditava que havia muito mais em Lu Seng do que aparentava, sentindo que o futuro dele seria cheio de conquistas extraordinárias e oferecendo apoio incondicional, acontecesse o que acontecesse. Cercado por aquele calor, nosso garoto sorriu e prometeu silenciosamente ficar mais forte, não apenas por eles, mas para proteger o próprio mundo e preservar momentos como aquele. Naquela noite, seus sonhos o levaram de volta a um campo de batalha familiar. Outro zumbi havia caído, e outra fumaça escura subia de seu corpo. Um zumbi assustador avançava em sua direção, rápido, com a boca aberta, claramente faminto por carne. Então, com um único soco, Lu Seng esmagou o zumbi, abrindo um buraco em seu peito. Ele continuou absorvendo o poder e as memórias dele sem esforço, mas o que mais o chocou foi o quão facilmente agora lidava com inimigos equivalentes a artistas marciais de rank 6.
Com um único soco, ele podia apagar oponentes que antes jamais teria ousado enfrentar, muito menos derrotar. Enquanto Lu Seng continuava vagando pela área, percebeu que estava se aproximando do coração da base em ruínas. Foi então que se lembrou da presença aterradora que havia visto uma vez no topo da torre central, um ser forte demais para ele enfrentar naquela época. Um pensamento silencioso cruzou sua mente. Será que agora conseguiria derrotar aquele zumbi? Mas a cautela venceu o orgulho. Curioso, mas cauteloso, Lu Seng escolheu observar em vez de atacar, apenas para notar uma figura solitária no topo da torre central. A decisão acabou sendo inútil. A mesma presença monstruosa se fixou nele, olhos amarelos brilhando como se encarassem diretamente sua alma. O zumbi poderoso saltou para baixo, o impacto sacudindo o chão violentamente, arremessando Lu Seng para longe apenas com a força da queda. Uma aura divina e esmagadora emanava de seu corpo, que parecia forjado em metal derretido e vitalidade densa, e infelizmente, o sonho não terminou ali. A pressão por si só era suficiente para apagar a maioria dos artistas marciais da existência, nem mesmo um rank 6 teria chance contra aquele monstro. E Lu Seng reconheceu instantaneamente o que ele era, um ser que havia entrado no domínio dos verdadeiros mestres marciais. Ainda de pé diante daquele zumbi colossal, algo sombrio se agitou dentro dele, uma fome destrutiva nascida de todas as memórias de batalha que havia absorvido. Nosso protagonista achou que poderia suprimi-la com sua técnica de visualização cristalina, mas não o fez, pois embotar aquela lâmina naquele momento seria suicídio. Ele precisava daquela fome para enfrentar o mestre diante dele. Portanto, Lu Seng se levantou, controlou a respiração, entrou na postura do sopro do vento e avançou em velocidade máxima desde o primeiro passo. Num piscar de olhos, já estava diante do zumbi, preparando-se para socá-lo enquanto reunia ainda mais energia natural do vento em seu punho. Então liberou o impacto estelar 6 vezes como teste, totalmente preparado para um contra-ataque violento. Em vez disso, nem ele estava pronto para o que veio a seguir. O zumbi mestre nem sequer se mexeu, seu sorriso sinistro congelado no rosto como um insulto esculpido em pedra. Lu Seng recuou instantaneamente. Em descrença, com o coração disparado, já percebendo que algo estava muito errado. Só então ele se deu conta de quanta energia havia consumido. 6 impactos estelares, impulsionados pelo jogo de pés, cada um facilmente ultrapassando um poder de combate de 100.000. E ainda assim, o monstro morto-vivo não moveu um dedo sequer. A irritação passou pelo rosto de Lu Seng enquanto ele mudava de estratégia, canalizando sua energia na respiração de chamas. Ele avançou novamente, desta vez usando impacto estelar 10 vezes. A explosão sacudiu a área com força suficiente para levantar poeira no ar. O suor escorria por seu corpo enquanto ele aguardava o resultado. Quando a poeira baixou, o zumbi ainda estava lá, intocado. Foi então que a verdade se encaixou. Um campo de força, uma barreira invisível que apenas verdadeiros mestres marciais possuíam, forte o bastante para ignorar balas como se fossem gotas de chuva. E Lu Seng não conseguia sequer arranhar aquela barreira. Ele imediatamente manteve distância, quase esperando um contra-ataque que nunca veio. O monstro não se moveu. Não avançou. Não revidou, apenas permaneceu ali, defendendo seu território. Lu Seng soltou o ar lentamente e se sentou, o cansaço finalmente alcançando enquanto sua mente mudava do combate para a análise. Cada ataque que desferir havia sido absorvido, reduzido em quase 99% antes mesmo de importar. Mesmo na morte, aquele mestre marcial ainda era aterrador. Estranhamente, essa constatação trouxe alívio. O zumbi não o via como uma ameaça digna de ser eliminada, apenas algo a ser bloqueado. Lu Seng sabia que, no momento em que ele decidisse atacar, estaria acabado. Pela primeira vez, nosso protagonista compreendeu de verdade o abismo entre o rank 6 e o rank 7. A diferença entre ser forte e ser intocável. Como ele imaginava, não conseguia nem mesmo feri-lo uma vez, recuar passou por sua mente, mas outro pensamento veio logo em seguida: recompensa. Tinha que haver um jeito de derrotá-lo. Porque, se ele conseguisse derrubar aquela coisa, as memórias, as técnicas, o conhecimento trancado dentro de um verdadeiro mestre marcial poderiam mudar tudo.
E aquela faísca de ganância reacendeu sua determinação. Lu Seng se levantou e se lançou para a frente, martelando soco após soco no campo de força, tratando-o como uma parede inquebrável que ainda assim precisava cair. No momento em que o golpe final atingiu, a força explodiu de volta, arremessando-o para trás mais uma vez. Quando o protagonista caiu no chão, ele estava ofegante, os olhos presos na barreira. Era sutil, quase imaginário. Mas o escudo parecia mais fraco. Aquela pequena rachadura já bastava. Lu Seng decidiu que continuaria, mesmo que precisasse de 1 milhão de socos. Sua resistência estava quase no fim, o tipo de exaustão que teria derrubado um rank 3 comum há muito tempo. Só o domínio dele da respiração natural estava mantendo de pé naquele momento. Ao olhar para os zumbis caídos espalhados ao redor, nosso garoto pensou com cuidado. A vontade de recuar o tentou de novo. Voltar mais tarde, mais forte, teria sido a escolha mais inteligente, mas ele considerou o quanto poderia ficar mais forte lutando contra outros zumbis. Desde que sua energia psíquica alcançou o rank 3, eliminar zumbis de rank 6 tinha se tornado algo sem esforço. Enxames caíam com um único golpe varrido. Mas então Lu Seng se lembrou de algo que vinha ignorando. Contra aquele zumbi mestre, ele não tinha usado seu poder psíquico nenhuma vez. O motivo ficou dolorosamente claro. O protagonista nunca tinha aprendido técnicas reais de combate mentalista psíquico. Seu poder mental sempre foi suporte, amplificação, um canal para a iluminação divina do Rei do Inferno, não uma arma. Lu Seng fechou os olhos, focando por completo, quase esquecendo que, como mentalista psíquico de rank 3, sua força mental podia rivalizar ou até superar sua capacidade de combate marcial. Nosso garoto comprimiu aquele poder em um cristal, algo que ele nunca havia usado de forma ofensiva, mas o instinto avisou que era perigoso. Ele pensou que ainda não sabia realmente como transformar energia psíquica em arma, mas por enquanto aquilo teria que bastar. Então, avançou com o cristal condensado na mão. Correndo para frente, Lu Seng cravou o cristal condensado direto na barreira do zumbi mestre. Pela primeira vez, o campo de força reagiu ao ataque dele. Não foi o bastante para atravessar, mas foi o bastante para provar que a barreira podia ser abalada. Sem hesitar, o protagonista saltou no ar, preparando outro ataque, mas desta vez seria maior, mais poderoso. Ele formou outro cristal usando seu poder psíquico. E Lu Seng o arremessou para baixo com um chute brutal, lançando o cristal direto contra o zumbi mestre. Desta vez, a barreira estalou de forma audível, mas ainda se recusou a quebrar. Vendo isso, Lu Seng cerrou os dentes, sabendo que ainda não era suficiente, mas também sabendo que estava perto. Ele ultrapassou seus limites e formou um cristal várias vezes maior. Desta vez, ele não estava mais testando a barreira. Ele ia quebrá-la. O cristal desceu lentamente, pressionando mais fundo no escudo como uma lâmina contra vidro. O zumbi mestre observou sua barreira se partir com um olhar calmo, que não vinha de vitória, mas de ver alguém tentando superar aquilo que antes não conseguia. Ainda assim, a barreira resistiu. Sem mais nada a segurar, Lu Seng fundiu tudo: poder psíquico, respiração de chamas, impacto estelar 10 vezes e técnica marcial aperfeiçoada em um único soco final. A explosão despedaçou o cristal e continuou avançando, atingindo o campo de força com uma força imparável. E, por fim, o campo de força se partiu, mas o zumbi mestre não parecia com raiva, parecia pronto para aceitar as consequências. Lu Seng se aproximou, pronto para encerrar a luta. Naquele instante, memórias de quem lutou antes dele atravessaram sua mente, guerreiros cujos espíritos jamais se apagaram de verdade. E ele prometeu herdar a determinação do oponente e levá-la adiante. Quando seu golpe final caiu, o zumbi mestre sorriu, não em deboche, mas com a satisfação silenciosa de alguém que cumpriu seu propósito e finalmente podia descansar. Lu Seng congelou por um segundo, atingido por aquela expressão. Então o corpo desabou. Quando caiu, memórias inundaram a mente dele. Soldados saudavam um homem chamado Shi Shengnin, celebrando sua ascensão a mestre marcial. Outra cena explodiu em caos quando o refúgio mais seguro do mundo inteiro, Base 1,
desmoronou apesar da resistência de elite do Reino Estelar. A criança do mestre marcial implorou para que ele não fosse embora. Shi Shengnin ficou mesmo assim, escolhendo a linha de frente, pronto para morrer ali se fosse preciso. As memórias mudaram de novo. Agora, diante de um monstro aterrador de rank 9, até um veterano como ele sentia medo. Ali perto, soldados comemoravam enquanto o mestre Wang, apelidado de Sol Maligno do Leste, derrotava a besta, as vozes cheias de esperança enquanto guerreiros como ele existissem. Depois de aprender uma nova técnica a partir do ataque de mestre Wang, Shi Shengnin acreditou por um tempo que poderia avançar para o lendário reino do rank 8, o de grão-mestre marcial. Essa esperança morreu rápido quando ele segurou seus ferimentos sangrando, o frio se espalhando pelo corpo enquanto pensava que era assim que se sentia morrer. À medida que a consciência se apagava, sussurros chegaram até ele. A Aliança Marcial havia lançado o projeto Semente de Fogo, uma aposta desesperada para criar um monstro de rank 12. Seu último pensamento ficou preso em uma pergunta: a humanidade ainda tinha esperança? Shi Shengnin realmente queria ver como tudo terminaria. No instante seguinte, Lu Seng puxou o ar com força quando as memórias terminaram. Nosso garoto entendeu imediatamente que aquelas memórias eram da vida do mestre marcial. E o dilúvio de lembranças que ele absorveu dessa vez era maior do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Esse mestre marcial, antes chamado Shi Shengnin, era um especialista em técnicas de punho. Com as experiências, os insights, os instintos e o treino de uma vida inteira se fundindo na mente de Lu Seng, algo dentro dele começou a evoluir. Uma aura azul explodiu ao redor de seu corpo, intensificando-se quando o protagonista percebeu que suas artes do punho estavam avançando rápido demais, saltando 3 estágios de uma vez graças ao poder de um mestre marcial. Energia divina escorria de seus dedos, resultado de décadas de experiência comprimidas em segundos. Lu Seng havia entrado no estágio de controle profundo. Olhando para o corpo de Shi Shengnin, Lu Seng não conseguia esquecer um nome, porque ele continuava surgindo nas memórias. Mestre Wang He. Lu Seng se perguntou se aquele era o mesmo Wang que criou a lendária técnica de refinamento do corpo estelar, conhecido como Sol Maligno do Leste. Um monstro marcial do futuro, até Shi Shengnin, um mestre marcial de rank 7, era praticamente um fã de mestre Wang. Lu Seng se lembrou de um momento em que Shi Shengnin viu Wang reliberar um único movimento devastador, um ataque tão esmagador que inspirou um mestre de rank 7 a criar uma arte marcial totalmente nova. E ainda assim, aquela técnica não estava completa nas memórias. Será que estava trancada? Determinado, Lu Seng mergulhou mais fundo nas lembranças, encontrando uma esfera amarela brilhante. E no instante em que a tocou, o mundo se dissolveu. O protagonista foi arrastado para um reino sombrio, cheio de olhos vermelhos brilhantes observando de cima. Um enorme olho carmesim com dentes serrilhados pairava à frente. E, à distância, estava o próprio Shi Shengnin. Então um feixe radiante de energia divina rasgou o vazio, apagando tudo em seu caminho. Mesmo de longe, Lu Seng conseguia sentir seu poder aterrador. Através daquela visão, ele aprendeu a origem de uma técnica inspirada na mitologia antiga. As lendas do corvo dourado que carregava o sol. Quando os 10 apareciam juntos, o mundo queimava e a realidade se quebrava. Nada que respirasse poderia sobreviver. Essa havia sido a obra-prima final de Shi Shengnin, sua tentativa de entrar no rank 8, o nível de grão-mestre. Era uma técnica quase mítica, e se chamava 10 sóis no mesmo céu. Mas agora essa mesma técnica estava fluindo para dentro do corpo de Lu Seng, esperando que a determinação dele fosse forte o bastante. E Lu Seng aceitou a técnica quase mítica, absorvendo-a e tornando-a sua. Um poder capaz de empurrar alguém ao rank 8, o nível de grão-mestre. A luz voltou de repente. Amanhã chegou na cidade de Bai. Lu Seng estava sentado calmamente em sua cama, de volta ao seu quarto, como se nada tivesse acontecido. Então ele percebeu. Sua energia psíquica havia mudado. Algo fundamental tinha despertado. Focando para dentro, Lu Seng tentou comprimir seu poder psíquico novamente. Assim como no sonho. Mas desta vez, o poder formou um pequeno cristal rosa sólido,
enrolado por uma aura sombria. Lu Seng alcançou o que não conseguiu alcançar no mundo dos sonhos. A quantidade de seu poder psíquico não tinha aumentado tanto, mas a qualidade se transformou de forma tão completa que parecia uma força totalmente nova, esperando para ser liberada. Comparado aos outros com poderes psíquicos que ele havia visto, a energia de Xia Lin parecia ar à deriva. A de Dong Qinshi, água fluindo, mas a dele agora parecia uma esfera densa forjada de aço puro. No momento em que Lu Seng fechou o punho, um sorriso escapou antes que ele pudesse impedir. A quantidade podia ser parecida, mas a qualidade e a firmeza estavam em um nível completamente diferente. Esse sorriso sumiu rápido quando o pânico explodiu ao redor dele. Sem perceber, nosso garoto havia erguido um arranha-céu inteiro do chão como se não pesasse nada. Dentro e fora, as pessoas enlouqueceram, encarando a cena impossível acontecendo acima delas. Lu Seng olhou em volta, atônito, registrando aos poucos o que havia feito. A facilidade o inquietou mais do que a reação. Se aquilo aconteceu por acidente, o quanto seu estado psíquico realmente tinha se tornado mais forte. Ele abaixou o prédio com cuidado de volta ao lugar, o chão se assentando como se nada tivesse acontecido. Um poder assim ainda não parecia real, e ele sabia que o controle não viria da noite para o dia. Ainda assim, esse nível de força era algo que a maioria dos artistas marciais nunca ousaria sequer imaginar. Pelas contas dele, confiando apenas na força psíquica, ele poderia esmagar um artista marcial de rank 3 sem mover um dedo. Talvez até um rank 4. E então ele notou outra coisa. Um campo de força psíquico fraco envolvia seu corpo, exatamente como o de Xi Shengni. Era mais fino, mas inconfundivelmente real. Com foco, ele podia engrossá-lo, reforçá-lo, moldá-lo. Mesmo assim, comparado à barreira do zumbi mestre, o dele parecia uma casca de ovo frágil diante de uma fortaleza. Mas uma casca de ovo ainda era um começo. Aquilo não era o ápice, apenas o primeiro passo rumo a algo muito maior. O caminho para se tornar um verdadeiro mestre marcial finalmente havia se aberto. Mais tarde naquele dia, bem acima da cidade, em uma suíte de luxo no Grand Cien Sky, Lu Seng relaxava confortavelmente, rolando a tela do celular. Uma mensagem apareceu pedindo desculpas pelo atraso, e seus pensamentos se desviaram. Desde que saiu do campo de treinamento, as refeições de carne de monstro tinham acabado, e manter seu cultivo agora exigia tônicos de verdade. Essa percepção rapidamente virou uma decisão. Era hora de falar de negócios com o Shinsha Medical Hall. Pouco depois, Hesuzu chegou, levemente ofegante, mas composta, o tipo de mulher acostumada a dominar qualquer ambiente no instante em que entrava. Ao ver o rosto jovem de Lu Seng, ela relaxou na mesma hora. Na mente dela, nosso garoto era só mais um estudante inexperiente que ela poderia conduzir com facilidade numa negociação. Lu Seng não apressou, não pressionou, nem sequer mencionou negócios no começo. Ele fez um gesto para ela se sentar e folheou o cardápio com calma. Então, sem hesitar, o protagonista pediu 40 porções do melhor bife do restaurante. Suzu congelou por dentro. Artistas marciais comiam mais, claro, mas 40 bifes premium já era outra história. Cada um custava uma fortuna, e o total passou de 50 mil antes que ela pudesse sequer piscar. Um pensamento horrível a atingiu. E se ele esperasse que ela pagasse? Lu Seng cortou esse pensamento ao perguntar casualmente se Suzu queria alguma coisa. Ela recusou educadamente, insistindo que já tinha comido, enquanto calculava rotas de fuga na cabeça. Lu Seng apenas disse à garçonete para se apressar, explicando que estava faminto. Suzu, naquele momento, descreveu nosso garoto como um porco e tentou explicar por que tinha ido até lá. Mas antes que ela conseguisse terminar a frase, uma pasta deslizou pela mesa na direção dela. E Lu Seng começou a narrar calmamente informações sobre ela, Hesuzu, 22 anos, da província de Xinga. Seu tataratataraavô tinha começado como nada além de um aprendiz na loja de remédios de Lao Jian. Então ele usou suas habilidades marciais e habilidades de alquimia para chegar ao rank 5 como alquimista. E fundou a loja de hoje, o Shinsha Medical Hall. Ao ouvir isso, a expressão de Hesuzu ficou dura imediatamente. No auge,
O negócio havia dominado a província de Dongjin com 213 filiais, apenas para apodrecer ao longo das gerações por lideranças fracas. Quanto mais ele falava, mais irritada Suzu ficava. Tudo que Lu Seng dizia era, tecnicamente, informação pública. Para ela, soava como se ele estivesse se gabando da própria memória mais do que qualquer coisa. Então a comida chegou. E Lu Seng começou a comer como se nada estivesse errado. No meio de uma mordida, ele soltou outro detalhe que acertou bem mais perto. Ele mencionou que a mãe dela, Shenlan, deixou a província de Dongjin há quase 20 anos e nunca voltou uma única vez. Nosso garoto não parou por aí. Ele apontou que mãe e filha nunca sequer se encontraram. E que, sob a gestão dela, os negócios afundaram ainda mais com métodos antigos, administração ultrapassada, mentalidade errada, cada palavra atingindo Ressuzu mais e mais forte. Mas, mais importante, Lu Seng disse, a mãe dela e a família Shen estavam secretamente ultrapassando o negócio dela, o Shinsha Medical Hall. Foi aí que Suzu finalmente explodiu, exigindo saber como ele sabia de tudo aquilo. Aquilo não era algo que ele poderia afirmar com facilidade. Ela exigiu provas. Lu Seng, impassível, sugeriu que ela perguntasse ao pai, se duvidasse. A calma dele só alimentou a frustração dela. Foi então que as memórias dela começaram a vir à tona, quisesse ela ou não. A mãe sumiu quando ela tinha 2 anos, e o negócio desmoronou pouco depois. As lojas fecharam uma após a outra, rápido demais para ser culpa apenas de incompetência. Como se lesse os pensamentos dela, Lu Seng comentou casualmente como toda a parceria que Suzu tentou firmar misteriosamente desabava no último segundo. Aquilo não era coincidência. Nosso garoto continuou comendo, totalmente ciente do risco que corria ao cavar tão fundo. Só podia torcer para que ela não encarasse aquilo como um ataque pessoal. Para sua surpresa, a mulher se levantou e recuperou a compostura. Em vez de atacar, ela reconheceu a investigação dele e sugeriu que finalmente discutissem cooperação. A estrutura era simples. Lu Seng cuidaria do desenvolvimento das prescrições e das habilidades necessárias. O Shinsha Medical Hall cuidaria da produção e das vendas. Então ele apresentou seus termos. 90% do lucro seria dele. Suzu ficou chocada, quase ofendida, perguntando em voz alta por que Lu Seng não tomava tudo logo de uma vez. Lu Seng respondeu que queria, mas achou que ela não concordaria, como se estivesse zombando dela. Então Suzu contrapôs 70%, o máximo absoluto que estava disposta a ceder. Lu Seng concordou no início, mas acrescentou calmamente que ela ainda devia mais 20%. Ele explicou de forma direta. 10% eram para manter uma parceria de longo prazo. E os outros 10% eram para algo muito mais sombrio. Proteção. E vingança. Por anos, a família Shen na capital esmagou a família dela nas sombras. Ela não queria vingança? Lu Seng prometeu acabar com isso e restaurar tudo que foi tirado dela. Para mostrar que não estava blefando, ele liberou por um instante seu poder de mentalista psíquico, controlando os líquidos como se não fosse nada. Suzu congelou. Sentado diante dela havia um artista marcial de rank 2 de 18 anos com habilidades psíquicas, e ainda por cima na cidade de Bai. Mesmo sem treinamento marcial, a jovem chefe entendeu exatamente o quão anormal aquilo era. Lu Seng, passando por ela, perguntou se Suzu achava que o tônico não tinha sido pesquisado por ele, mas por alguém por trás dos bastidores. Suzu confirmou, dizendo que alguém poderoso devia estar apoiando nosso garoto. Lu Seng não negou. Aqueles 10% extras, explicou ele, pagavam não apenas pela força dele, mas também pela pessoa que o apoiava. A realidade se encaixou rápido quando Lu Seng perguntou se existia um acordo melhor do que aquele. Um tônico barato 100 vezes mais forte do que os do mercado, a vingança dela e proteção contra futuros ataques. Suzu percebeu que, se tudo que Lu Seng disse fosse verdade, então um conflito no futuro era inevitável. Depois de uma longa pausa, Suzu aceitou o acordo, com Lu Seng ficando com 90% dos lucros. Na mente dela, Lu Seng deixou de ser um estudante normal e virou um monstro. Um monstro assustador. Enquanto isso, Lu Seng tirou um pendrive e entregou a Suzu, explicando que ali estava a fórmula de uma decocção para fortalecer músculos e sangue.
Sorrindo, Ressuzu pediu gentilmente que ele cumprisse suas promessas, esperando que as palavras dele não fossem vazias. Lu Seng a tranquilizou, aconselhando-a a patentear a fórmula pela Associação de Alquimistas e oferecendo ajuda se fosse necessário. Ele também mencionou que poderia pegar o laboratório dela emprestado no futuro e pediu para Suzu deixá-lo preparado. Enquanto nosso garoto saía, ele comentou casualmente que foi um prazer trabalharem juntos. Sozinha de novo, Suzu soltou o ar devagar. Ela achou que estava negociando com um estudante. Em vez disso, parecia que tinha sentado diante de um homem de alto status. Os pensamentos dela foram interrompidos quando uma garçonete se aproximou, perguntando se ela iria pagar a conta. Suzu esfregou a testa, já exausta. Ela nem tinha comido, e Lu Seng, claro, não tinha pago. Quando ela perguntou o total, a garçonete apresentou um recibo absurdamente longo. 90 itens, 115 mil no total. Suzu apontou para os pratos em descrença, insistindo que só tinha visto 40 porções. A garçonete explicou, toda animada, que enquanto Lu Seng comeu 40, ele também pediu mais 50 itens para levar para casa para a família. Enquanto Suzu puxava o cartão em silêncio, segurando as lágrimas e amaldiçoando Lu Seng, a garçonete agradeceu calorosamente pelo pagamento generoso e foi embora. Mais tarde naquela noite, Lu Seng voltou para casa carregando uma montanha de caixas de comida cheias de bife. A mãe dele ficou chocada com a cena e o repreendeu por desperdiçar dinheiro. Nosso garoto explicou com calma que não tinha pago, dizendo que uma garota rica insistiu em pagar por ele. Para simplificar, ele disse que tentou recusar, mas não conseguiu fazê-la mudar de ideia. A mãe dele o advertiu gentilmente para não se aproveitar da bondade dos outros de novo, por mais insistentes que fossem. Ela então comentou casualmente que professor Zong tinha passado lá várias vezes perguntando por ele, e aquele detalhe bateu mais forte do que o esperado. Lu Seng percebeu de repente que fazia muito tempo que não ia à escola, como um garoto que, sem querer, acelerou a vida adulta e esqueceu de sair do ensino médio. No dia seguinte, ele decidiu que era hora de aparecer. Na terceira escola de ensino médio de Bai, professor Zong estava sentado no escritório quando bateram à porta. Ao abrir, ele se surpreendeu ao encontrar Lu Seng parado ali, alguém que não via há muito tempo. Lu Seng o cumprimentou educadamente, segurando um pequeno bonsai e comentando que já fazia um tempo desde a última vez que se viram. Sem dramatizar, nosso garoto explicou que o bonsai era para substituir aquele que ele tinha estragado por acidente antes. O professor não disse muita coisa, mas ficou claro que o gesto tocou. O que realmente deixou Zong impressionado não foi a planta, foi o próprio Lu Seng. A mudança era impossível de ignorar, e nem tinha passado tanto tempo. Ele convidou Lu Seng para se sentar, ainda tentando processar como o garoto diante dele parecia outra pessoa por completo. Zong comentou que a papelada de saída de Lu Seng estava quase pronta. Meio em brincadeira, meio resignado, ele murmurou que, daqui para frente, provavelmente só veria Lu Seng na televisão. Era o tipo de piada que professores faziam quando a realidade já estava correndo na frente deles. Quando Zong perguntou sobre os planos dele, Lu Seng respondeu com naturalidade, dizendo que tinha sido selecionado para a seleção Estrela da Manhã e que em breve seria avaliado pela Associação de Mentalistas Psíquicos. A sala ficou em silêncio. Zong começou a suar, e o cigarro escorregou de seus dedos quando o significado finalmente caiu. Aquilo já não era talento. Era ascensão. Depois de um longo silêncio, Zong aceitou. Não havia mais nada que ele pudesse ensinar a alguém que já tinha colocado os pés num caminho tão alto. Ele disse para Lu Seng ir para o mundo e construir seu nome, oferecendo apoio sem reservas. Mais tarde, quando Lu Seng saiu, Zong ficou parado na frente da porta, olhando para frente. O que ele antes via como potencial bruto tinha se tornado algo muito maior, algo que um dia poderia representar não apenas a escola, nem a cidade, mas a própria humanidade. De volta a uma sala de aula, a realidade parecia bem menos heroica. O professor estava explicando, mas metade dos alunos estava no piloto automático. Um estava enterrado num jogo de celular, outros estavam quase dormindo, e ninguém parecia inspirado. O professor explodiu, batendo o livro e lembrando que estudos culturais não eram só enfeite.
Se eles quisessem ter alguma chance de entrar na universidade marcial, aquilo importava. As palavras ficaram no ar, quase totalmente ignoradas. Um aluno bocejou como se tivesse acabado de acordar e se inclinou para o amigo Kimi, perguntando se ele queria ir ao internet café mais tarde. Kimi balançou a cabeça, explicando que estava indo a um cursinho intensivo de artes marciais e precisava treinar mais. O amigo ficou genuinamente chocado. Ultimamente Kimi vinha se esforçando demais. O que estava acontecendo com ele? Mas antes que o professor pudesse broncá-los de novo, a porta da sala se abriu. Lu Seng entrou. Ele sorriu, acenou de forma casual, e de repente a sala inteira ficou bem acordada. Sussurros se espalharam pela turma enquanto a incredulidade crescia como fogo. Alguns alunos murmuraram que nunca acharam que ele voltaria para a escola, enquanto outros trocavam rumores que tinham ouvido, que presidente Xiao o havia aceitado como discípulo, que ele recusou a filha do prefeito só para focar no treino marcial. O resto apenas encarava, sem jeito e em silêncio, tentando se convencer de que aquilo não era alguma pegadinha elaborada. O professor o cumprimentou com carinho. E Lu Seng explicou que queria assistir a uma última aula de cultura. A permissão veio na hora. Ninguém nem fingiu se opor. Enquanto Lu Seng caminhava até seu antigo lugar, os olhos o seguiam como se ele já fosse uma lenda. O professor, com uma motivação recém-descoberta, disse que era hora de começar a aula. Enquanto Lu Seng se sentava na mesa antiga onde antes vivia dormindo, como um fraco sem esperança. O amigo de Kimi murmurou baixinho, se perguntando se Lu Seng ainda tinha a mesma idade, já que tinha ouvido que ele já havia alcançado o Rank 2. A aura dele era completamente diferente da de todos eles. Kimi não disse nada, só observou, absorvendo em silêncio quanto seu melhor amigo parecia diferente agora. A distância não era hostil, mas era inegável. A aula continuou, mas a atenção sempre voltava para Lu Seng. Cada movimento, cada respiração, carregava peso, querendo ele ou não. Quando o último sinal tocou, o professor os dispensou com um sorriso. Cadeiras arrastaram. Mochilas fecharam. Mas ninguém se mexeu primeiro. Quando Lu Seng se levantou, a turma inteira se virou para ele sem nem pensar. Enquanto ele se despedia de forma simples, agradecendo do jeito discreto dele e dizendo que não os esqueceria, um orgulho tomou conta da sala. Eles tinham dividido uma sala com alguém como ele, e aquilo significava mais do que palavras podiam dizer. Antes de sair, Lu Seng passou um braço sobre o ombro de Kimi e o incentivou em voz baixa. Sem discurso. Sem pressão. Só confiança. Então, com um sorriso leve, nosso garoto acrescentou que, quando Kimi estivesse livre, queria ir comer alguma coisa com seu melhor amigo. O gesto acertou Kimi como um soco no peito. Ele segurou as lágrimas, o coração disparado, e fez uma promessa silenciosa. Não importava o quão brutal fosse, não importava o custo, ele entraria na universidade marcial. E o episódio de hoje termina aqui. De valentões de rua, artistas marciais de rank 4 a mestres marciais que podem dobrar a realidade, o caminho à frente de Lu Seng só vai ficar mais brutal. Mas se este episódio provou alguma coisa, é que nosso garoto não recua quando o teto fica mais alto, ele atravessa. Então se preparem. Novas técnicas, novos inimigos, monstros mais letais e ranks completamente novos estão esperando logo além do próximo passo. Essa jornada está só começando. Até breve, pessoal!